a nossa primeira aula virtual aqui, tirando dúvidas, tratando. Eu vou dar a minha boa tarde primeiro, porque vou passar para o meu colega, o Carlyle, agradecendo aqui o Pedro, que está nos bastidores. E vamos lá, Carlyle, o que é que nós temos aí desse percurso, desde que o curso começou, para tirar dúvidas, para falar do conteúdo, metodologias e planejamento. Aí, Pedro, vou dar tchau para o pessoal. Fica com o Carlyle. É assim, né, Carlyle? Para você. É assim, muito bem. Obrigado. Boa tarde, Valterlina, boa tarde ao Pedro, que está operacionando toda essa live hoje para nós aqui. Ele está nos bastidores, né? Muito bem. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre metodologias ativas, né? A gente vai tirar bastante dúvidas sobre metodologias ativas e vai falar também sobre a avaliação. E eu já vou pedir para o Pedro colocar aí rapidamente um link só para vocês, quem já está nos assistindo, já ir preenchendo este link. É só para preencher para que depois eu possa demonstrar lá no final o poder da ferramenta, tá? Então não é para se preocupar com as coisas que eu coloquei lá. É somente para a gente fazer o preenchimento rapidinho, é coisa de 1 minuto, na verdade é 30 segundos. Você responde lá do jeito que você achar melhor, olhou, clicou e pronto, já está resolvido, tá? O Pedro vai colocar aí para vocês esse link e vocês só devem preencher, porque hoje nós vamos falar sobre metodologias ativas e posteriormente sobre avaliação. Uma coisa, na verdade, acaba levando a outra. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, porque eu montei uma pequena apresentação. Aqui, ele vai me pedir aqui a informação. Vamos lá, tela 1. Aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Vamos ver se aparece aqui. Vamos apresentar. Vamos lá. Não sei se está aparecendo. Acho que sim. Ah, muito bem. Já está aparecendo aí. Como eu disse, pessoal, hoje nós vamos falar sobre metodologias ativas de aprendizagem, né, nessa primeira etapa. O que são e como nós podemos aplicar este conteúdo, né? Então, a gente sabe perfeitamente hoje, a gente já tem noção que com o advento da informatização, provocou diversas mudanças na maneira como interagimos com esse mundo, né? Alterando nossos aspectos com relação à política, à economia e a parte social também, né? Não é diferente. E como não poderia, e como parte essencial do funcionamento da sociedade, a educação também apresentou uma certa evolução, né, neste processo, principalmente com a utilização das metodologias ativas, utilizando as tecnologias da informação e comunicação, né? E com a pandemia, isso ficou mais evidenciado. E quando eu estou falando aqui de tecnologia da informação, eu não estou falando de novidades, eu estou falando de coisas que já foram criadas há 30, 40 anos atrás, e claro, elas vêm sendo aprimoradas cada vez mais, tornando-se cada vez mais presente na nossa vida, principalmente nesse último ano evidenciado devido à pandemia. E as metodologias também, eu não vou falar de nenhuma novidade, nós vamos falar de coisas que há mais de 50 anos já vem sendo falado, já vem sendo estudado, né? E a gente passa a utilizar mais isso nos últimos 10 anos, né? Em vários aspectos da nossa educação no Brasil. Bom, desse modo, depois de anos que nós entendemos, né, nós, principalmente professores, achamos que a educação sempre está estagnada, e de fato realmente está estagnada, né, nesse sentido de não ter novas tecnologias, muitas vezes não ter estudos mais aprofundados ou coisas que realmente dê certo. Então, a gente precisa agora uma nova forma, né, formas diferenciadas para a gente impactar positivamente o nosso aluno. E é isso que a gente vai falar hoje aqui nesse material, né, nessa atividade que nós vamos trabalhar com vocês. O modelo mais conhecido e praticado nas instituições de ensino, seja no Brasil até mesmo fora dela, mas lá fora vem se mudando já com uma certa frequência, né, para algumas, não para todas, é aquela em que o aluno acompanha o material, a matéria lecionada pelo professor por meio de aulas expositivas, com aplicações de avaliações e trabalhos, né? Esse é o método tradicional que nós já conhecemos. Esse método, ele é conhecido hoje como um método passivo, pois nele o docente, o professor, ele se torna o grande protagonista
da educação. Olha que responsabilidade o professor acaba tendo na sala de aula, né, por ser esse protagonista. A gente acaba sendo o grande responsável pela carreira das pessoas, né? Já nas metodologias ativas, que a gente vem discutindo, vai discutir hoje com mais ênfase, o aluno ele se torna um personagem de maior evidência, quase que principal, né? Ou até responsável pelo processo de aprendizagem. O objetivo desse tipo de modelo de ensino é incentivar que a comunidade acadêmica tenha capacidade de autodesenvolvimento, né? E tenha maior absorção de conteúdo de maneira mais autônoma e participativa, né? E aí vem sempre aquela pergunta, antes da gente focar realmente nessa questão de metodologias ativas, uma pergunta que a gente precisa se fazer, né, é como o aluno geralmente aprende. Como é que esses alunos aprendem, né? Então, por meio de vários estudos que já foram realizados, então existem várias teorias, e eu peguei apenas uma dessas teorias, né, para a gente poder falar a respeito. A gente traz aqui para vocês a questão de uma referência teórica, né, do William Glaser, né, onde ele demonstra aqui para nós que uma pessoa, né, que é a educação, que o processo de aprendizagem, ele está dividido em duas grandes etapas. Um método de aprendizado que é mais passivo, onde o aluno lê, escreve, observa, vê e até ouve, né? Mas basicamente é isso que a gente faz. E a gente sabe perfeitamente que neste processo, né, nós como professores, e talvez enquanto alunos, também sentimos a mesma situação que eu vou passar aqui para vocês. Nós sabemos perfeitamente que o nosso aluno, muitas vezes, ele está presente na sala de aula, isso eu estou falando do ensino presencial, né, aquele tradicional, não o ensino remoto, mas ele pode estar com a cabeça nas nuvens, né, pensando em outra coisa, lendo o WhatsApp, lendo uma mensagem lá no Facebook, e às vezes não está na sala de aula, só está fisicamente. Agora imagina no ensino remoto, nesse momento de pandemia, né? Então, a gente percebe que no ensino passivo, o aluno fisicamente ele está ali e ele tem uma aprendizagem, um conhecimento, a retenção de aprendizagem um pouco mais baixa, porque a neurologia, né, a neurociência, desculpa, já fala que o tempo que nós conseguimos ficar concentrado em alguma coisa é em torno de 20 a 35 minutos, né? Então, se torna difícil mesmo. Já no método de aprendizagem ativo, que é a proposta na pirâmide de aprendizagem de Glaser, que eu estou mostrando para vocês aí, a ideia é que a gente possa trazer mais esse aluno para dentro do processo ativo, ele tenha mais participação. Então, ele vai discutir, ele vai praticar e ele vai ensinar. E aí, ele traz um dado muito interessante, que ele diz o seguinte, né, que a prática, o fato de você praticar, você tem a retenção de mais ou menos 75% a 80% desse conhecimento. E quando esse aluno também, né, ensina, ou seja, quando eu coloco ele para ensinar a turma num seminário ou numa atividade entre pares e tudo mais, eu tenho uma retenção maior ainda, que pode chegar até 95%. Bom, esses são estudos, e claro que todo estudo existe os prós e contras, e a gente precisa, né, ter essa percepção de observar que, dependendo da situação, eu posso aplicar uma metodologia ativa, ou, dependendo da situação, eu vou fazer com que isso seja misto, né? E é isso que a gente vai falar daqui para frente. E aí, tem um método que eu costumo utilizar, com bastante experiência já em sala de aula, que é a sala de aula invertida, né? A sala de aula invertida, ela parece ser uma coisa muito simples de ser feita. Na verdade, todas as metodologias ativas, todas as técnicas da metodologia ativa, elas são simples, porém, elas requerem bastante cuidado quando a gente pratica ela pela primeira vez, né? No caso da sala de aula invertida, a gente pode destacar que é um método bastante ativo, atual, e que a ideia é que o aluno faça o estudo, seja de um vídeo, seja de um artigo, de um texto mais leve, enfim, né? Antes de ir para a sala de aula. Mas aí não é simplesmente fazer uma leitura, ou simplesmente assistir um documentário, ou um vídeo curto de 5, 15 minutos. Não é só isso. Ele precisa, como toda metodologia ativa, ele precisa
ter a aplicação ali do objeto que será estudado, ele precisa provocar reflexão nesse indivíduo, por isso que quando eu passo para o meu aluno do primeiro período uma atividade como essa, ele automaticamente ele já sabe que ele vai ter que fazer a leitura com base em algumas premissas. Então, eu tenho algumas perguntas para que ele possa fazer essa leitura. Então, a leitura já é direcionada. E que, posteriormente, essa leitura, na sala de aula, no encontro em sala de aula, nós vamos discutir, ou seja, vai provocar a reflexão e seremos, de alguma forma, avaliados, seja uma avaliação técnica ou uma avaliação subjetiva, mas ele será avaliado, né? Essa é uma premissa importante da metodologia ativa, né? Que provoque no indivíduo esse processo de reflexão e, mais ainda, né? Que ele provoque no indivíduo também a possibilidade dele ser avaliado em algum momento, né? Vamos aqui ao próximo slide. Opa, passei 2 aqui, mais um, voltando 1. E aí vem a questão do ensino híbrido. Dentro do ensino híbrido, eu gosto bastante de utilizar o ensino híbrido porque ele combina, basicamente, 2 pontos importantes. As metodologias, como eu disse para você, deixa eu retornar aqui, as metodologias, né, ativas, e também utiliza as tecnologias da informação. Quando eu estou utilizando as tecnologias da informação e comunicação, somente, eu não tenho aí exatamente o processo de educação, o processo de ensino-aprendizagem. Eu tenho apenas a aplicação de uma ferramenta. Mas quando eu estou unindo esses 2 formatos, né, onde o meu aluno ele usa uma tecnologia juntamente com o professor, e também o uso de uma metodologia, eu acabo combinando essas 2 ferramentas, eu chamo elas de ferramentas, tanto a metodologia quanto a tecnologia, e eu posso fazer com que a minha sala de aula se estenda até o meu aluno. Nós temos hoje plataformas que podem se estender, a sala de aula fica mais ampla. Então, mesmo que o aluno esteja no trabalho, em sua casa, ou no seu momento de lazer, e ele queira buscar informações daquilo que ele viu em sala de aula, ou aquilo que ele vai ver em sala de aula ainda, então o ensino híbrido possibilita isso, né? Então a ideia do ensino híbrido é justamente ampliar a sala de aula para que esse aluno possa, né, no momento dele, que ele tenha, né, de possibilidade, ele estudar, ele poder rever aquela matéria, ele poder, enfim, não depender somente ali da presença do professor naquela hora marcada, né? E aí você pode utilizar um artigo, você pode utilizar um vídeo. E eu costumo fazer o seguinte, para alunos que estão iniciando, né, eu costumo utilizar vídeos curtos ou documentários curtos. Quando o aluno já passa, porque geralmente é o primeiro ano ainda, aquele introdutório e tudo mais, quando ele já está indo lá para o segundo para o terceiro ano, aí a gente já começa a utilizar artigos mais direcionados especificamente à área. É claro que isso vai depender, basicamente, da matriz de competência que tem no PPC do curso. Então, depende muito do contexto. Por exemplo, eu, no meu caso, eu atendo a 3 cursos: engenharia de produção, administração e ciências contábeis. Eu tenho uma disciplina que elas são muito semelhantes em termos de ferramentas. Porém, as competências e habilidades a serem desenvolvidas são diferentes. Então, as ferramentas são as mesmas, mas como as competências e habilidades são diferentes, elas acabam sendo... eu acabo tendo que ter abordagens diferentes no uso dessas ferramentas e dessas metodologias, tá? E aí vem, quais são as práticas de ensino-aprendizagem mais comuns nas metodologias ativas, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente quais são essas ferramentas. Vamos lá, essas metodologias. O primeiro que eu gosto muito é a aprendizagem baseada em projeto, tá? Então, nesse caso aqui, eu trabalho mais no segundo para o terceiro ano, né? Geralmente com as turmas que eu trabalho, mais para o segundo e terceiro ano. Eu posso também unir, né? Eu posso ter sala de aula invertida com aprendizagem baseada em projeto, não existe nenhum problema. Na mesma aula. Claro que isso vai depender do tempo que eu tenho para essa aula. Se eu tenho apenas 2 horas, então eu tenho que fazer o planejamento da minha aula, da minha metodologia, da minha tecnologia que vou utilizar dentro dessas 2 horas, né? Se eu tenho 4 aulas, aí é diferente, eu posso ampliar isso
e unir várias metodologias e várias dessas ferramentas. No caso da aprendizagem baseada em projeto, ele tem por objetivo fazer com que o aluno adquira conhecimento por meio de soluções colaborativas de desafios. Sendo assim, o aluno precisa se esforçar para explorar soluções possíveis dentro de um contexto específico e que seja utilizado também a tecnologia e diversos recursos disponíveis que incentive ele na sua capacitação de desenvolvimento de um perfil investigativo, crítico perante uma situação que eu coloquei ali como o projeto. Além disso, o professor não deve expor toda a metodologia trabalhada para este caso, tá? Eu sempre, antes do início da aula, eu sempre coloco o objetivo, nós vamos trabalhar com a metodologia tal hoje, nós vamos passar por esse processo, o tempo que nós temos isso é hoje. Mas nesse caso é interessante que apenas eu explique para o meu aluno que nós vamos passar pelo processo e não conte os detalhes, porque a ideia é que o aluno busque esse conhecimento por si mesmo, porém, se necessário, que o educador dê posteriormente um feedback e mostre quais foram os erros e acertos desse aluno. Então, ao final desta aula, no final dessa aula ou na próxima aula, mas geralmente eu gosto de aplicar na mesma aula, eu dou um feedback ao aluno mostrando quais foram os acertos, quais foram os erros, onde pode ser melhorado e tudo mais, tá? E aí nós temos agora um outro formato muito interessante também, chamado, que é um pouco diferente, aprendizagem baseado em problemas. Então aqui é um pouquinho diferente, ó. O método de aprendizagem baseado em problema tem como propósito tornar esse aluno que seja capaz de construir uma aprendizagem conceitual, procedimental e atitudinal, por meio de problemas propostos que expõem uma situação motivadora e que prepare ele para um mundo mesmo, para coisas práticas do dia a dia mesmo. Então, são problemas que, dependendo da área em que está sendo aplicado, do curso que está sendo aplicado, eu preciso desenvolver a aprendizagem baseada em problema com uma coisa real daquele curso. Por isso a importância na investigação da matriz de competência do PPC do curso. Por isso que o professor precisa saber muito, não só o professor, como aluno também, Enquanto a aprendizagem baseada em projeto exige que o aluno coloque a mão na massa, a aprendizagem baseada em problema é focada na parte teórica da resolução de casos. Geralmente, eu utilizo primeiro a aprendizagem baseada em problemas, numa etapa da minha disciplina, e posteriormente eu vou utilizar aprendizagem baseado em projetos, Geralmente eu faço dessa forma, tá? Bom, na sequência nós temos aí, esse aqui é o que eu uso com bastante frequência na sala de aula, é aprendizagem entre pares. Eu geralmente faço a união entre aprendizagem não, sala de aula invertida, então o meu aluno fez a leitura, fez a leitura ou assistiu um vídeo, alguma coisa desse sentido, e quando chega na sala de aula, ele tem ali uma atividade que ele vai fazer individualmente, e na sequência eu aplico aprendizagem baseado em pares ou times. Por quê? Porque nós temos, geralmente, dentro dos nossos cursos, de quase todas as áreas do conhecimento, a gente tem algumas competências chamadas competências transversais. Então, eu preciso trabalhar também as competências transversais. Então, a aprendizagem entre pares, como o próprio nome já revela, trata-se de uma formação de equipe dentro de determinada turma, para que a aprendizagem seja feita em conjunto e haja compartilhamento de ideias. Nessa situação, existem duas situações. Existem momentos em que eu permito que eles façam os seus pares, que eles busquem os seus pares, e existem momentos onde eu monto os pares e peço para que eles possam fazer atividade dentro dos pares que eu escolhi. Por quê? Dentro das organizações, dentro do mundo real, não simulado, de uma academia, muitas vezes nós temos que lidar com pessoas que muitas vezes a gente não tem uma certa afinidade. E aí, justamente dentro da matriz de competência, onde tem lá as competências transversais, você vai ter lá a administração do conflito, a administração de tempo, e a aprendizagem entre pares me ajuda justamente para descobrir, para que eles descubram, para que o aluno descubra
quais são as habilidades que ele já tem, que ele já traz, e quais habilidades ele precisa desenvolver. Lembrando que não é importante eu, professor, somente eu, professor, saber que o aluno sabe algo ou não sabe algo, ou sabe parcialmente algo. É mais importante que o aluno tenha consciência do quanto ele sabe sobre algo e o quanto ele não sabe sobre algo, né? É muito importante que ele tenha essa noção. E aí vem algumas situações, voltando aqui. E aí vem assim os benefícios que eu vejo quando a gente utiliza as metodologias ativas. E eu estou falando aqui de benefícios que eu percebi quando comecei a aplicar. Eu comecei a aplicar isso posterior a 2005, mais ou menos 2005, quando eu fiz o primeiro curso de andragogia, e claro que eu venho aprendendo. Eu não sei tudo sobre o assunto, eu venho cada vez aprendendo mais, porque eu busco informação, como eu não tenho uma formação na área de educação, minha formação na área de exatas, então eu precisava buscar mais sobre educação, até mesmo para atender com qualidade esse meu aluno. Então eu vejo como pertinente, como assim, eu observei, né, que o meu aluno tem maior autonomia, ele desenvolve mais confiança, né, é uma etapa que a gente percebe que ele tem mais confiança, ele passa a enxergar o aprendizado como algo mais tranquilo, ele não fica com tanto medo, né, aquele mito de que é uma matéria difícil. Eu que trabalho com algoritmo, por exemplo, ensinando a programar computadores, o aluno muitas vezes já chega com medo, né, e aí eu tento demonstrar para ele, por meio das metodologias ativas, que é tranquilo, que é uma disciplina onde ele for ir seguindo ali as etapas, né, e tentando, ele vai conseguir absorver esse conhecimento. Ou seja, eu procuro deixar esse aluno o mais tranquilo possível. Torna-se apto a resolver problemas. Então, é bacana porque esse senso crítico, né, de resolver problemas, de buscar, a gente percebe eu pelo menos percebo claramente o meu aluno mais tímido no primeiro período porque ele está com medo, mas quando ele chega no quarto, no quinto, no sexto período, ele se torna muito mais proativo, porque ele se vê apto a fazer, a responder uma questão, a resolver um problema e tudo mais. Muitas vezes a gente vê ali o aluno querendo, olha, gostaria de resolver, gostaria de ser o líder desta equipe para poder resolver. É muito interessante essa observação, a partir do momento que eu comecei a aplicar as metodologias ativas nessas disciplinas. E ele torna-se, claro, um profissional mais qualificado e, naturalmente, valorizado, porque ele se torna mais proativo mesmo. E mais importante que eu vejo, é protagonista do seu próprio aprendizado, porque, assim, é uma grande responsabilidade colocar somente para o professor, eu vejo, né, talvez eu tenha opiniões diferentes, mas eu vejo que é uma grande responsabilidade deixar só o professor responsável pela carreira do aluno, né? Enquanto, na verdade, o aluno também, ele quer, muitas vezes, se tornar protagonista nesse processo, ele também quer desenvolver a sua própria carreira. Claro que dentro do curso que ele escolheu, dentro ali do PPC do curso, né? Então ele já observou aquilo, ou se ele não observou, ele passa a observar esse PPC, ele passa a ser mais interessado e mais engajado mesmo dentro da disciplina e até mesmo dentro do curso, né? E aí eu trouxe aqui, mostrar aqui, eu trouxe aqui porque... tá aqui, pronto. Eu trouxe aqui, gente, um plano de aula básico que eu fiz com a turma que nós ministramos aqui, só para mostrar para vocês como é o meu plano de aula, como eu costumo fazer. Quando era presencial, eu fazia um pouquinho diferente, né? Então, eu tinha, claro, noção da matriz de competência e metodologias ativas, né? Eu preciso conhecer a matriz de competência do meu curso e quais metodologias ativas, eu preciso ter uma noção grande, quais são as metodologias ativas que existem, quais as tecnologias da informação e comunicação existem disponíveis para que eu possa trabalhar e eu preciso compartilhar isso com a minha turma. Então, sempre é um processo de muita conversa com uma turma. E eu vou mostrar para vocês aqui porque eu tenho agora mais tempo para conversar com essa turma. Então, eu acho que eu passei aqui uma a mais, deixa eu voltar aqui. Não, é isso mesmo. É o mapa mental. Aqui, pronto, aqui está o meu plano de aula, tá? Então, eu coloco sempre, quando era no ensino presencial, eu colocava lá no meu quadro, eu tenho um laboratório, né? Eu colocava lá no quadro, porque como eu trabalho
tecnologia, então geralmente é dentro do laboratório. Então eu coloco no quadro lá já todas as etapas. Então mesmo que o aluno chegue mais tarde, né, o ônibus atrasou, alguma coisa aconteceu, não tem problema, ele já chega, ele já sabe que ele deve olhar lá no quadro, que lá já tem um objetivo do que você vai trabalhar na aula, quais são os recursos que eu vou utilizar e quais muitas vezes são os tempos também. Então aqui neste caso eu coloquei o objetivo, né, no caso aqui é compreender as metodologias ativas e a metodologia chamada 70-20-10, né, os recursos que eu vou utilizar. Inicialmente é o Google Meet, em torno de 5 minutos, 10 minutos para as perguntas, um artigo que já fiz um teste, então o máximo de tempo que ele vai levar 15 minutos para fazer essa leitura, é só uma leitura rápida, sem fazer uma análise mais profunda, e posteriormente também eu vou ter um vídeo, 2 vídeos, né, falando sobre essa metodologia. E posteriormente a isso, dentro do meu plano, eu vou pedir que esse aluno faça um mapa mental. Então, no primeiro momento, ele vai fazer a leitura do artigo, ele vai assistir os vídeos e vai criar individualmente um mapa mental. Aí, nesse momento, depois que ele fez o mapa mental, ele traz isso para apresentar para o professor, né? Eu peço para ele fazer a apresentação para o professor e, naturalmente, para a turma. E é interessante porque, por mais que seja o mesmo material, você encontra mapa mental diferente, né? Um mapa mental completamente diferente. E aí, conforme ele vai apresentando, a turma vai revendo conceitos, né, que muitas vezes ele não tinha observado. É claro que quando eu peço para ele fazer um mapa mental, existem alguns critérios, né? E aí eu estou trabalhando dentro dessa aula alguns temas transversais, como gestão do tempo, organizar, classificar e refletir sobre os resultados, capacidade da linguagem computacional, que é algo que já está também lá no ensino médio, no ensino fundamental, né? E como vai ser feita essa avaliação? A avaliação vai ser feita pelo mapa mental que ele está apresentando e também pela uma avaliação técnica, né, que eu vou utilizar, uma avaliação mais técnica ali, porque como eu trabalho com assuntos, com disciplinas mais técnicas, então é interessante também fazer uma avaliação. Além de ser uma avaliação subjetiva com mapa mental, eu gosto de fazer uma avaliação técnica, para que meu aluno entenda o que ele está observando ali, o que ele sabe e o que ele não sabe ainda a respeito, tá? E aqui, por último, e aí no fechamento, né, eu retorno ali no fechamento para dar um feedback com a turma para a gente poder conversar e tudo mais. Aí aqui embaixo são as referências que eu trabalho e tudo mais, né? Basicamente ali as referências. E aí vem um momento agora de dúvida, mas eu vou deixar essa dúvida para a gente tirar um pouquinho mais à frente, porque eu quero mostrar para vocês, então eu vou tirar o compartilhamento aqui, só um segundo. Vou tirar esse compartilhamento. Stop screen, voltei. E vou ali para a minha avaliação diagnóstica. Algumas pessoas já responderam a avaliação diagnóstica. Tá? E aqui eu quero ver o resumo. Eu já vou mostrar para vocês aqui por que é interessante essa avaliação diagnóstica. Eu vou demonstrar rapidamente. Aqui nós temos a telinha novamente. Vamos lá. Aqui, compartilhamento, janela do aplicativo. Aqui mesmo. Vamos lá. Então, aqui eu quero mostrar para vocês a avaliação que vocês me responderam. Olha que interessante. Essa avaliação, gente, é uma avaliação que eu costumo colocar ela no não no primeiro dia, mas nos primeiros momentos da minha aula. Por quê? Porque eu consigo entender o quanto o meu aluno sabe ou não sabe sobre algo. Então, essa é uma avaliação diagnóstica, tá? E a ferramenta me ajuda nesse sentido. Claro que ela pode ser feita de outra forma também, tá? Mas eu gosto de já compreender ali o quanto o meu aluno ele sabe sobre algo. Então, eu posso replanejar, eu mostro isso para o aluno no final, né? Eles respondem esse questionário, e aí eu levo isso para a sala de aula, e na sala de aula a gente discute com base ali na matriz de competência, na ementa da disciplina, nós vamos discutir qual ênfase nós vamos dar mais, ou aquilo que precisa mais ênfase e menos ênfase.
Mais à frente, eu vou pedir para que vocês respondam um outro material, né, um outro formulário, para a gente ver uma avaliação técnica que pode auxiliar mais ainda esse professor, ok? Bom, basicamente, até essa etapa é isso. Eu vou mandar agora mais um link para vocês poderem responder, e no final eu retorno para a gente fazer esse fechamento e mostrar o poder dessa ferramenta. Essa aqui é só uma avaliação diagnóstica, a gente vai discutir um pouquinho ainda à frente para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Agora eu vou passar o link aqui para o Pedro, só um segundinho, e aí o Pedro vai passar para vocês poderem responder. Não se preocupe, isso não é uma avaliação, nós não estamos fazendo nenhum tipo de avaliação nesse momento, é só para a gente entender a ferramenta, tá bom? Um minutinho só, tá, gente? É só, bateu ali, o clique, olhou, não precisa nem ler direito, é só para a gente entender a ferramenta, tá? Para que eu possa explicar mais à frente. E enquanto isso, enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou passar a palavra agora à professora Valterlina, que vai falar um pouco mais sobre o processo de avaliação, tá bom? Obrigado, e a gente já retorna. Oi, pessoal. Voltei, então. E aí eu vou compartilhar com vocês algumas questões do nosso curso que se integram nessa discussão sobre a aula e o nosso papel na docência. Eu vou compartilhar com vocês agora a plataforma na perspectiva do professor, tá? E uma das sínteses que a gente fez em relação ao ciclo áulico e à aula. Para a gente o objetivo meu hoje é trazer para vocês essa reflexão do estar presente na docência. Algumas pessoas, por uma prática no ensino superior que se reproduz muito do que a gente é como aluno e a nossa trajetória escolar na educação básica, é natural que a gente reproduza aquilo do qual a gente faz parte, aquelas coisas que a gente faz parte. O que é? É a ideia de um lugar onde eu tenho que ensinar, transmitir o conteúdo e que, portanto, alguém depende de mim para progredir. O que a gente entende, e aí esse trabalho com as metodologias traz essa questão, o que a gente entende é que aula é um processo contínuo e que a gente, como professor universitário, que integra ensino, pesquisa e extensão, pode pensar nesses momentos de aprendizagem do estudante como um momento também integrado e que independe de um lugar, tá? Num outro momento, já que vão ter outras oportunidades de a gente conversar sobre isso durante esse curso, eu quero integrar com vocês a questão do tempo de aprendizagem. Então, eu vou compartilhar no meu computador o que é que a gente tem proposto do ciclo áulico e da aprendizagem. Eu quero lembrar para vocês uma coisa, que o objetivo dos nossos encontros é trazer as dúvidas que são colocadas para nós nas atividades. Porém, como o curso é muito dinâmico, as pessoas avançam onde elas vão se posicionando. E nesse ambiente tático do ciclo áulico e da avaliação, ainda não há questões. Talvez no próximo encontro haja mais. É por isso que eu pensei, então, em trazer algumas caraminholas na cabeça de vocês. Eu estou aqui compartilhando a minha tela, tá? E vai compartilhar a tela inteira, mas eu já vou mudar para o que interessa, tá bom? Essa daqui, tá, é a tela do curso, tá certo? O Carlyle está tratando aqui com vocês a questão das metodologias ativas, do planejamento, fazendo algumas atividades práticas. Agora, em que lugar isso acontece? E onde eu posiciono esse meu fazer? A proposta que a gente chama a atenção, seja no ensino híbrido, seja no presencial, seja no ensino remoto, é que você compreenda o seu processo junto com o aluno.
um caminhar junto com ele. Então, quando a gente falou de ciclo áulico, deixa eu apresentar para vocês aqui um pouco mais da plataforma antes de ir para o PowerPoint. No ciclo áulico, o que a gente precisa entender? A primeira proposta que eu chamo a atenção de vocês é para as interferências do professor. Olha o termo que a gente usou. A gente usou interferência, nós aqui no curso. Por quê? Porque transmissão, ensino, não cabe numa sala de aula, qualquer que seja essa sala, qualquer que seja esse lugar. Por exemplo, agora nós estamos numa sala de aula. Parece estranho, né? Nós estamos numa sala de aula. A aula é um conceito. É por isso que nessa primeira atividade aqui, inclusive, eu coloco aqui, depois que nós discutimos no grupo, a proposta do livro que um pouco me inspirou lá nos anos, nos anos 2000, no início dos anos 2000, sobre a aula, que é um livro de avaliação da prática pedagógica. Eu usei muito quando eu dei aula de estágio. Na graduação, eu usei muito esse livro, né, que é de autores canadenses e que passaram anos observando a aula. Não é a sala de aula, a aula, esse processo. Então, a gente indica aqui o livro Estou Ensinando Bem. Aqui nós vemos os 4 tópicos da interferência docente. Porque quando eu estou com alguém que está se profissionalizando, no caso da graduação, ou desafiando o conhecimento, no caso da pós-graduação, eu estou produzindo interferências. É por isso que a imagem do docente é uma imagem que pode inspirar. Durante muitos anos, eu trabalhei com uma técnica que se chama cartas freirianas. Cartas freirianas é quando o estudante escreve, depende da disciplina, e fica aqui também como uma provocação para vocês, é quando o aluno escreve para o futuro dele. O estudante, no caso, eu faço muito isso em TCC1. Como é que você se vê, né, em trabalho de conclusão de curso? Como é que você se vê no futuro e você escreve para você mesmo? E aí, nas cartas freirianas, quando a gente normalmente faz, fica evidente como a gente pode influenciar o indivíduo, por mais que ele seja adulto, que é para onde a andragogia vai, por mais que ele continue aprendendo significativamente, que é para onde a psicologia cognitivista vai, que é um pouco a psicologia que ampara a gente, aqui a Ausubel, Vygotsky, na questão da mediação. E depois desse diagnóstico, é um vídeo de 3 minutos, nós vemos aqui as etapas didáticas, tá certo? E eu quero chamar a atenção de vocês, nas etapas didáticas, ele tá aqui. Nas etapas didáticas, você tem que pensar, eu tenho que escolher, eu tenho que organizar a minha prática no tempo, eu tenho que como professor, por que eu tenho e não eu quero, eu posso? Eu tenho aqui, quer dizer, faz parte da minha atribuição, é da minha profissão. Assim como qualquer outra profissão tem um ritual que caracteriza a profissão, a docência também tem um ter, tem um modo de fazer-se, que faz com que você identifique que é um professor que está falando. Porque senão, pessoal, a gente vai tratar a aula como uma palestra, como uma conferência, como um bate-papo informal. Essas práticas de palestrar, de ser informal, elas são modos de interferir no processo formativo. E isso a gente vê quando recorre à didática, a mesma didática que a gente discute com o nosso aluno de graduação, e vê que há etapas que estão consolidadas independente da linha teórica que eles apresentam. E o que eu gostaria de valorizar aqui é que nosso curso, nós escolhemos material que vem, inclusive, trazendo como referência produções dos nossos professores. Por exemplo, aqui no material de didática, tem um material produzido por professores da Uni,
que serviu de referência para essa pesquisadora que propôs o vídeo do YouTube. Então, quando a gente escolheu aqui no curso alguns vídeos, não foi só por escolher ou quando a gente produziu, é para lhe mostrar que na universidade, no ensino superior, esse protagonismo ele está muito mais presente no conceito de aula. Depois, a gente segue, né, das etapas didáticas, a gente vai para a conexão com os meios, tá? Com os meios de ensino. E aí a metodologia ganha um lugar dela, que não é um lugar de adorno, não é periférico, mas também não é um lugar que te condiciona. As metodologias, elas passam a ser opções de interação e de aprendizado mútuo. E aí vai depender muito, por isso, algumas questões que a gente vai colocar aqui nas atividades sobre avaliação, qual é a concepção de docência que você tem. Prosseguindo, tá? A gente começa a ver aqui o que é avaliação educacional, né? E aí nós retomamos, a gente precisa compreender, pessoal, no momento que a gente está, seja do ensino remoto, da pandemia, dessa desestabilização nossa, é que nós temos um momento também de sempre perguntar o que nós somos. Espera aí, eu sou professor do ensino superior, sou pesquisador ou pesquisadora, sou professor ou professora, sou o quê? Que lugar que eu pertenço? Está tudo diluído? Realmente, uma aula, como dizia Comênios, dê-me um método, é quase a alavanca, né, da didática, dê-me um método e eu tenho tudo? Não. Tanto que não se fala em métodos, se fala em metodologias, em conjunto de procedimentos. E aqui, quando a gente fala de avaliação, a gente tem que compor o sistema. Tá? Nós estamos num lugar em que nós precisamos problematizar a avaliação. E aí, nós trazemos para você, por exemplo, você não deixar isso tirar o seu foco. O material do Paulo Freire, sim. Porque, por incrível que pareça, vocês viram quando o Carlyle falou? A grande chave das metodologias ativas e do nosso processo de aula é o diálogo. É esse achado óbvio, conectado com o diálogo, mas também com o pertencimento de quem eu sou e onde eu estou, e de qual sociedade eu estou prescrevendo, e com quais ferramentas eu vou enfrentar esse não lugar de pertencimento, no nosso caso, esse não lugar como classe social, como direito aos bens culturais. E a gente coloca o Paulo Freire para vocês pensarem e articularem com a avaliação também. E aí, pessoal, nós vamos para esses instrumentos que o Carlyle já está colocando para vocês, que são os tipos de avaliação. Tá? Avaliação diagnóstica, avaliação somativa, avaliação formativa, tá? E, em seguida, além das avaliações de sistema, tá? Que a gente coloca aqui das interpretações, o ENAD, as avaliações, os exames, nós vamos chamar também a atenção de vocês sobre as ferramentas e avaliação online, tá? E que é também o que o Carlyle retoma no final. E eu gostaria muito de chamar a atenção para vocês para algo que a gente colocou. É um vídeo de 1h e 5 minutos. Puxa, mas todos os vídeos são curtos nesse curso, é legal que é tudo curtinho e coloca um grande desse. Não, não é. É que esse debate que a Universidade Federal de Juiz de Fora teve, e Santa Catarina também, tiveram essa semana passada, logo no mês de setembro, sobre as estratégias de avaliação em ambiente remoto, a diversidade que isso tem, as coisas que a gente pode pensar, inclusive em ambiente remoto, nos coloca nessa aula que eu gostaria que vocês tivessem muito em mente.
E aí, pessoal, vão colocando as perguntas aí no YouTube para a gente interagir, para a gente responder. Eu não estou tratando exatamente das perguntas, porque a quantidade, né, e as questões que foram colocadas na plataforma não me permitiram ainda. Talvez no próximo encontro a gente tenha mais feedbacks para oferecer para vocês. Porém, não deixem de comentar, porque a gente está vendo aqui ao vivo. Quando o Carlyle retomar, eu também já vou fazendo algumas anotações para ver se há questões. Então, eu quero chamar a atenção, mais uma vez, para esse item que está na aula 3, tá? Por quê? Porque, veja, o que a gente quer com esse curso? Que cada um e cada uma que se inscreveu não se sinta sozinho na docência. E que no ensino superior compreenda que a docência é a intersecção entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Somos nós, é a vida que a gente dá para isso que nos transforma. Então, o ciclo áulico, desde o começo, chama a atenção para essa arte do encontro, tá? Porque essa arte do encontro, quando você... Gente, imagine, eu tenho aqui um comentário, tem uma professora companheiríssima, um beijo para ela, Carla, um abraço, Aurineide, todos que estão aqui, estou chamando o nome de vocês, porque é sempre um prazer enorme ver vocês, mas quando vocês pensam que estão formando um profissional lá no departamento que você está pensando, você vem do zero, é tão maravilhoso. Eu fui alfabetizadora, quanto alfabetizar. Quando você está numa solenidade de colação de grau, o que isso significa? Que aquele encontro, o conhecimento capaz de encantar alguém a ponto dele se tornar um profissional, e aí a consciência, quando você pensa nas metodologias, quando você pensa no planejamento, na avaliação como elementos técnicos, a consciência que ela vai produzir em você de que há uma estrutura contínua, abrangente. Então, pessoal, na hora em que o Carlyle está apontando para nós essa dimensão da metodologia, essa dimensão que a gente colocou aqui como o ápice do encontro pedagógico, que o aluno é o protagonista. Por incrível que pareça, o nosso trabalho de apoio e de assessoramento, ela é contínua, ela está em nós. É por isso que a aula, para nós docentes, ela é um ciclo. Ela não começa e não termina numa turma. Ela é o tempo todo, está na revisão da bibliografia que a gente faz, está na investigação que a gente encontra em cada viagem que a gente faz, no pensamento que a gente produz. Então, ele dura de acordo com a complexidade, profundidade, objetivo e intencionalidade pedagógica. Eu posso ter uma aula de 5 minutos, posso ter uma aula de 1 hora e posso ter uma aula de um semestre. Ou, como alguns professores que são pesquisadores na própria aula que convivem, porque são pesquisadores de certas áreas, eles podem ter o ciclo áulico deles permanente, tá? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para fazerem essas atividades na plataforma com essa consciência. Veja, as atividades que o Carlyle chamava a atenção na metodologia, algumas delas, que ele diz assim, olha, eu entrei primeiro com essa ferramenta metodológica aqui, porque a metodologia também é uma ferramenta, tá? Porque elas vão produzir o momento da aula de memória, de aquecimento, que tem a ver com a etapa didática de construção e preparação. Eu preciso, às vezes, de conteúdo conceituais, porque ele tem que saber, sim, aqueles conceitos, né? E eu tenho que ter um horizonte na aula sempre pensando nos compromissos futuros, inclusive os meus como professor ou professora, né? Então, na hora em que eu integro as minhas atividades, se no ensino remoto eu digo que vai ter uma atividade assíncrona para assistir um vídeo ou para assistir um evento que o meu departamento planejou durante o ensino remoto, que já aconteceu ou que vai acontecer, ou que eu estou organizando com o meu aluno, eu estou trazendo sempre a minha síntese da aula com vista a aprofundamento, a aplicação como etapa didática, mas principalmente como avaliação, como essa avaliação para refazer.
E aí, de novo, por ser um ciclo, eu tenho que estar atento o tempo todo aos dilemas voltados aos conteúdos. E aí vem de novo a minha consciência pedagógica e a minha intenção educativa. Quais são os dilemas? Quais são as questões, problemas? Onde estão os eventos e os fatos? E o aluno atuando diretamente nesse momento, com os insights, com autonomia, com busca. E como é que ele faz isso? Sendo protagonista. E como ele é o protagonista? Com o professor sendo ou professora. A questão de gênero para mim é muito importante, então eu vou estar sempre me educando, considerando o percurso. Tá? Então, isso não é um ir, um vir, um estar. Né? Essa coisa de eu entrar na sala de aula e primeiro ver o aluno, saber quem é ele, onde ele está, o que é que ele fez, essa conversa. Né? Há uma crítica desproposital ao docente, dizendo, por exemplo, você não usa a sua aula para dar aula, você só conversa com os seus alunos. Onde está o conteúdo? O conteúdo ele está na interação, em usar os exemplos concretos, trazer a vida do estudante. E é por isso que a consciência didática permite você ver o que é viável metodologicamente. Então, o que eu estou pedindo é que, qualquer que seja a sua aula, na frente de um computador, numa atividade assíncrona, no encontro pedagógico presencial, eu prefiro presencialmente. Acho que o ensino híbrido está aí para nos libertar, ampliar fronteiras, mas há uma condição do encontro, nós somos pessoas do encontro, é muito gostoso poder abraçar, ver, sentir, mas também agregar qualidade nessa relação e o direito do que o aluno tem aos bens culturais, né? E aí, pessoal, eu não vou explorar porque tem um material só para isso. O que a gente está recomendando? A gente está recomendando que essa preparação que a gente teve agora para o ensino remoto, pense nas questões desafiadoras, nas leituras preparatórias, não desampare o seu aluno porque ele não vai poder estar na atividade síncrona, trabalhe com pequenos grupos, mas trabalhe principalmente com a concepção de aula. Na concepção de aula, você orienta os dilemas de execução. Não é o horário específico que você vai se encontrar com o seu aluno, mas é como você vai poder se encontrar com o seu aluno, com a sua aluna. É a condição em que ele está. Mas eu dou aula à noite, então agora no ensino remoto só vou dar aula à noite. Não é verdade. O que você tem que pensar é em quais condições essa aula vai se encontrar, qual é o aquecimento, quais são as possibilidades de autonomia e quais ferramentas elas vão poder estar presentes no ensino. Eu vou desconectar aqui para ver como é que para o compartilhamento aqui, gente. Ai, meu Deus, eu descompartilhei ou não, Pedro? Clica aqui no chat para eu saber se eu descompartilhei. Opa, obrigada, Carlyle. Então, pessoal, encerrando aqui no meu tempo, o que eu quis trazer nesse primeiro encontro, diante da demanda, vejam, nós trabalhamos exatamente com o que nós estamos operacionalizando com vocês. Eu tenho um ciclo áulico que vem desde quando eu, Pedro, Lorena e Carlyle pensamos nesse curso. Recuperamos o que é falado anteriormente, buscamos os desafios do futuro e buscamos nesse momento, esse momento agora é um momento que representa o protagonismo discente. Nós nos organizamos com o que cada um de vocês nos traz, entenderam? Então, é muito legal essa possibilidade, ok? Então, vamos reintegrar aqui o Carlyle, tá? Eu vou ficar de olho aqui nos comentários, certo? E você vai incorporando aqui as perguntas junto comigo, Carlyle, além do exercício que você fez e agora retoma.
Foi Muito bem, ótimo. muito bem. Ótimo, Valterlina, eu acho que maravilhoso. A gente vai ouvindo e vai aprendendo mais, e você vai falar, nossa, é verdade, né? Tem outros pontos que eu também não tinha observado. Olha que maravilha, né? Além da gente estender a nossa sala de aula, né, nesse momento do ensino remoto, a gente tem que também, como você falou, né, prestar muita atenção muito nessa questão da conversa. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência, por isso que eu pedi para vocês responderem aquela avaliação diagnóstica e depois uma avaliaçãozinha que eu montei ali rapidamente, só para a gente entender esse teste. Vou compartilhar aqui com vocês a minha telinha, é coisa bem rápido, porque, gente, é o seguinte, eu tenho muitas vezes uma situação em sala de aula de ter uma sala, eu trabalho com, deixa eu ver aqui, não está aparecendo, vamos ver se aparece agora. Não, acho que não está, acho que está aparecendo já. Alguém dá um toque ali, vamos ver. E aí, Carlyle, tem uma solicitação para você rever um slide, tá? Aquele teu terceiro slide do planejamento. Está aparecendo a tua tela, não está aparecendo teu material, não. Tá. Agora tá. Agora beleza, tá. Beleza. E também, para você já pegar o embalo, estão perguntando aqui sobre... Ai, perdi, mas continua. Eu só queria pedir para o Valdir, nas aulas aqui, não interagir em relação a questões técnicas de equipamento, porque isso a gente pode ver em separado. Faz essas perguntas lá na plataforma, tá? Porque aí eu estou chamando a atenção, porque tem comentários aqui do Valdir que acabam fazendo a gente se perder um pouquinho. É só pedindo tua ajuda, tá, Valdir? Porque aí vocês começaram um debate aí de ferramenta, não é o propósito do encontro aqui. A gente pode ver isso lá dentro da plataforma, tá? Beleza, Carlyle, para você fazer sua conclusão. Desculpa te interromper, mas eu achei necessário pedir essa ajuda do pessoal. Não, tranquilo. É só para mostrar rapidamente a situação que eu passava em sala de aula, gente. Eu trabalho na disciplina de programação e muitas vezes nós, numa disciplina de programação com 50 alunos, ou até às vezes até mais do que isso, era um pouquinho complicado eu dar atenção principalmente ao meu aluno que vinha com uma certa dificuldade. Então, eu tenho alunos que entravam com 20 anos, 16 anos, 17 anos, mas eu também tenho alunos com 50 anos, 63 anos, né? E alunos que nunca tiveram acesso ao computador. Mesmo jovens também não tiveram acesso ao computador. Então, claro que numa aula de programação, isso fazia com que eu tinha uma certa deficiência, né? Eu não conseguia atender esse aluno. Então, a tecnologia, quando eu comecei a montar as avaliações mais técnicas e utilizar essas avaliações técnicas onde o aluno já responde, ele já tem a nota, ele já tem um feedback, quem viu aí, quem recebeu já o seu feedback, né, sabe ali que tem um resultado. Então, a estatística que ele me traz me permitia justamente dar mais atenção, identificar quais alunos tinham mais dificuldade, né, se a turma, no geral, estava tendo dificuldade, ou se era uma parte desses alunos. E depois que eu consegui identificar quais eram esses alunos, eu consegui abordar esses alunos com atividades extras, né, explicando para eles, para esses alunos que tinham um pouco mais de dificuldade, para que eu não pudesse perder, porque eu já tive muita perca de aluno que desistia da disciplina, porque era uma disciplina de programação, e ele não conseguia acompanhar, e a turma, muitas vezes, parte da turma já estava lá na frente, e o professor não tinha condições de dar atenção para ele. Com a utilização do ensino híbrido, de plataforma e tudo mais, eu consigo fazer com que aquele aluno que já tem mais conhecimento continue o aprendizado dele, e o aluno que tem mais dificuldade, eu consigo sentar com ele e verificar onde ele tem a dificuldade e auxiliar esse aluno. Porque as estatísticas, elas mostram isso para mim. Se eu for descendo aqui, ó, eu vou conseguir identificar quais foram as questões que eles conseguiram responder, quais questões que eles não conseguiram responder corretamente, né? Onde ele teve mais dificuldade, né? Se a gente olhar individualmente São 18 aqui, horas. Eu vou conseguir identificar onde esse aluno teve mais dificuldade. Então, eu consigo fazer a abordagem direta, né? E outra coisa, o aluno já recebe um feedback onde ele pode fazer a verificação.
mesmo que ele não esteja em sala de aula, ele esteja na casa dele ou um local, ele pode entrar novamente na plataforma, olhar e tirar a dúvida naquele momento de dúvida com o professor. Então, diminuiu a perca que eu tinha de alunos que tinham bastante dificuldade nessa disciplina. E talvez isso seja uma saída também para o professor. Porque além de analisar dentro da própria plataforma, eu posso exportar isso para dentro de uma planilha e fazer outros formatos de avaliação também, né? Outros formatos estatísticos de avaliação, usando aqui a estatística, né? E buscando ali a forma com que o aluno respondeu, onde foram as dificuldades que ele teve, tá? Então, basicamente é isso. Eu queria mostrar para vocês rapidamente essa ferramenta e a importância dela para mim, né, no meu dia a dia, porque me auxiliou, eu consigo dar atenção, eu consigo conversar com esse aluno que antes eu não tinha tempo para isso, que a disciplina é a disciplina de 60 horas, e aí você não tem tempo, muitas vezes, para conversar com o aluno, porque a matéria ali tem conteúdo para colocar e às vezes você não consegue dar atenção. Nesse formato eu consigo continuar com o meu aluno que já tem conhecimento, ele vai continuar praticamente sozinho ou com pouco auxílio do professor, e aquele que precisa do professor eu consigo dar atenção e não perder esse aluno. Walterlina, era basicamente isso. Eu queria falar. Bom, não, tranquilo. Agradecendo. E 2 lembretes, é programado para durar 1 hora, então vamos ter que encerrar. Mas lembrando, vocês têm na plataforma todo esse material. Acessem a plataforma, ele fica disponível. Esse vídeo também ficará disponível. E vai haver mais encontros, sim, agora em outubro. Fiquem atentos aos prazos, assistam, refaçam as atividades. No do ciclo áulico, tem alguns testezinhos que vocês vão se reconhecendo em termos de estilo. Vai ser muito legal. Então, pessoal, um prazer enorme. Aproveitem a plataforma, chama o pessoal, coloca lá as interações, que é delas que a gente planeja o encontro seguinte. Aliás, o próximo encontro vai ser sobre o Moodle, né? A plataforma Moodle, que a RNP, inclusive, disponibilizou atualizando mais recursos do Moodle. Então é isso. Valeu, Carlyle, valeu, Pedro, aí nos bastidores. Vejo vocês no Moodle, né, Carlyle? Tchau, pessoal. Beijo para vocês. Obrigado pelas interações lá na plataforma. Eu adoro ficar vendo lá vocês comentarem, aí eu poder interagir, tá bom? Beijo para todo mundo. Até mais.